O conflito sobre Gaza e Israel já vem afetando muitas vidas inocentes há muito tempo, mas parece que finalmente vai ter um cessar de fogo. Nós nem acreditamos, Olha mas só. graças a Deus a guerra acabou e estamos vivos. Só que como é que Deus permite vidas inocentes sofrerem tanto, pessoas perderem suas casas, empregos, vida? Jesus ele tinha falado acerca disso e hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui o que é a Bíblia, o que Jesus fala acerca desses conflitos que estão tendo na faixa de Gaza e também em Israel. Irmãos, a Bíblia vai deixar bem claro acerca das vidas inocentes que infelizmente são perdidas nessa área, é uma coisa muito triste, inclusive nós devemos orar por isso. Lá em Mateus 13, versículo 24 até o 30, vai estar escrito assim: propôs-lhe uma parábola dizendo, Jesus aqui vai dizer agora, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos dos pais de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhe disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse, não, para que, ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Irmãos, é isso que a palavra está dizendo. Se você não entendeu, fica aí que eu vou te explicar. A Bíblia vai relatar que havia um campo, e esse campo veio um pai de família e ele começou a semear lá, plantar as suas plantas lá, plantar trigo lá. E aconteceu que ele fez a semeadura, plantou lá trigo, e veio o inimigo à noite com a mão cheia de joio e começou a atacar na plantação de trigo desse pai de família. E acabou que quando foi crescendo, os anjos, os filhos do pai de família, começaram a reparar, pai, o senhor não tinha plantado trigo? Como é que está nascendo joio também? Aí o pai de família, ele já entendeu o que tinha acontecido. Ó, o inimigo veio à noite e semeou joio também na nossa plantação de trigo, por isso está nascendo joio. E o que acontece, irmãos? Aí os filhos olharam para o pai e falaram, pai, você não quer que a gente vá e tira logo o joio para você, não? E o pai de família falou assim, não arranque o joio, porque vocês podem acabar arrancando trigo também junto. Então vai lá, espera crescer, e quando crescer, aí sim, vamos ver aí qual que é o joio, qual que é o trigo, porque eles são bem semelhantes quando está crescendo. Mas quando eles já estão no seu tamanho completo, no seu tamanho aí maduro, já dá para saber o que é trigo, o que é joio. Então eles não cortaram ali os pés de joio, esperaram crescer. Chegou a hora da ceifa, chegou a hora de colher ali o joio e o trigo. E aí sim deu para saber o que era joio e o que era trigo. E eles colheram esses joios, esses trigos e separaram um monte de trigo e um monte de joio. E um monte de trigo o pai de família levou para ele e ficou com ele, porque era o que ele plantou e o que ele queria. O joio, que era basicamente uma praga, uma coisa que ele não queria, que o próprio inimigo dele semeou, ele tacou no fogo para ser queimado, porque nada servia mais daquele joio. Irmãos, eu não sei se você compreendeu essa parábola do joio e do trigo que Jesus fez, mas isso tem uma verdade profunda e oculta, que se você parar para prestar atenção, você consegue até reparar o porquê desse conflito, o porquê de vidas inocentes são removidas, irmãos. Então, eu vou explicar aqui. A parábola do joio e do trigo são basicamente o semeador, o pai de família, é Jesus. E Jesus ele traz a palavra do reino dos céus e ele vai distribuindo, ele vai semeando. E essa palavra do reino dos céus, semeando, vai começar a crescer trigo. O que é o trigo? O trigo são basicamente os filhos de Deus. Eu, você, que eu creio aí que em nome de Jesus também é filho de Deus. E essas pessoas elas vão crescer na graça, essas pessoas elas têm boas atitudes, frutos do Espírito Santo. Esse é o trigo, irmãos. Só que o inimigo, ele vem e semeia também
coisas ruins, heresias, semeia aí maldade. E essas sementes de joio que o inimigo semeou são basicamente os filhos da treva, os filhos ruins, os que não são filhos de Deus. E o que acontece? Deus, ele falou assim: eu não vou arrancar o joio do trigo enquanto eles estão crescendo, porque pode ser que um saia por confundido. Irmãos, no reino dos céus vai entrar os justos, os que andaram conforme o Senhor ordenava, pela graça de Jesus. Só que no inferno, irmãos, não vai ter engano. Ninguém vai para o inferno por engano. Por quê? Porque Jesus, Deus, ele está deixando as pessoas, por enquanto, soltas, livres. Por isso que está tendo tanta maldade. Por quê? Porque o trigo está nascendo junto com o joio. O servo bom e fiel, ele está junto com o servo mau aqui na terra. E é por isso que acontece tanta maldade. Por quê? Porque não chegou a hora da ceifa. A hora da ceifa vai chegar, irmãos. Vai ter um dia que Deus vai julgar a terra, vai fazer as coisas acontecerem, mas por enquanto as sementes, elas estão nascendo ainda. Tem joio, tem joio nascendo no trigo. Tem trigo que está parecendo joio, mas quando crescer vai se tornar trigo. É o quê? Uma pessoa que agora está na iniquidade, está na maldade, só que quando passar um tempo ela vai se converter, vai entrar para os caminhos do reino do céu, e esse é o trigo. Só que parecia joio, por isso que ele não arranca agora. Por quê? Porque se arrancasse ia confundir. E Deus não vai confundir ninguém. Você não será confundido, porque Deus é justo. Deus, ele não vai arrancar trigo pensando que é joio, não. Por isso que ele vai deixar crescer tudo. Então, irmãos, basicamente, o trigo cresceu, o joio cresceu junto também, já dá para diferenciar. Ó, isso aqui é um joio. Então vamos ter que arrancar e separar no montinho de joio. Ó, isso aqui é um trigo. Então vamos arrancar e vamos pegar aqui e botar no montinho de trigo. E assim Deus vai separando com os filhos dele. Quem é os filhos de Deus? É os anjos. Os anjos vão fazer esse trabalho. E aí, irmãos, o que vai acontecer? Vai ter um bolinho de joio e um bolinho de trigo. As pessoas mal vão ficar aqui, que é o joio, e as pessoas boas vão ficar aqui, que é o trigo. Ninguém vai ser enganado. Não vai ter um justo nesse lado aqui que fica o joio. E também não vai ter uma pessoa ruim onde está o trigo. Não vai ter nem um joiozinho no trigo. Não vai ter, vai estar tudo separado. Trigo aqui, joio aqui. E vai acontecer que o trigo, Deus vai levar para ele. As pessoas boas vão ficar com Deus. Por quê? Porque Deus, ele quer essas pessoas boas para ele. Vai ficar com ele lá na glória. Agora, o joio, irmãos, aqueles que são ruins, aqueles que não querem se submeter ao Senhor, aqueles que não querem seguir a Cristo, infelizmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o joio na parábola. Vão ser separados e vão ser jogados na fornalha para queimar o joio. E ali, irmãos, vai haver muito ranger de dentes, choro, tristeza, arrependimento. Arrependimento talvez, não sei, mas eu sei que as pessoas vão ficar muito tristes, vão clamar misericórdia, mas, infelizmente, ele mesmo se condenou. Por quê, irmãos? Não é Deus que vai te condenar, irmãos. Ele que vai exercer o juízo e ele que vai fazer a sentença vir sobre você. Mas, por que a sentença vai vir sobre você? Porque nós, enquanto temos vidas, temos uma escolha. Nós podemos escolher ser joio ou ser trigo. É você que decide o seu destino, irmãos. E se você escolher ser joio, Deus vai te julgar e você vai sair como joio. Se você escolhe ser trigo, Deus vai te julgar e você vai ser trigo, irmãos. Então essa é a parábola. Sabe por quê que tem tanta maldade no mundo? Porque não chegou a hora do juízo ainda. Quando vir o juízo de Deus, cessou. Deus, ele está deixando o trigo ficar com joio. E é por isso que tem tantas coisas ruins no mundo, irmãos. Porque não chegou a hora da justiça. Muitas pessoas, inclusive, falam: Deus não condenaria as pessoas o forno.
o forno aí da parábola. Porque Deus é bom. Mas, irmãos, se Deus é bom, nesse ponto de não julgar ninguém, não condenar ninguém, não fazer as pessoas receberem ali o que elas mesmas semeou, porque nós vamos receber o que nós estamos semeando, irmão. Deus seria um Deus só de amor. Só que o que acontece? Se Deus fosse só amor, essas maldades do mundo que está acontecendo, ele não permitiria. Por quê? Porque Deus é amor. Então, quando tem uma coisa ruim acontecendo, ele não pode nem permitir. Só que a realidade é o quê? Deus, ele nos deu livre-arbítrio. E por ele nos dar livre-arbítrio, o joio está nascendo junto com o trigo. Deus está permitindo muitas coisas acontecer. Não é da vontade dele, porque Deus é bom e Deus não gosta, não se agrada dessas coisas. Tanto que vai vir o juízo sobre essas pessoas. Só que estão nascendo junto. Mas vai chegar um dia que vai ter um juízo. Vai chegar um dia que, sei lá, Jeque estrupador vai ter o juízo sobre a vida dele. E essa é a hora da colheita, é a hora da ceifa. E quando vir a ceifa, joio vai ficar diferente de trigo. Essa é a explicação aí, irmãos, que eu trago para vocês acerca desses conflitos que estão tendo no mundo. Gaza, Israel, tem também na Nigéria, que eu fiz um vídeo. Se você não viu, olha nos comentários aí que eu fiz um vídeo tentando explicar aí acerca da Nigéria também. Irmãos, vamos fazer uma oração. Eu peço você fechar os seus olhos para a gente ter um dia abençoado, porque esse também é um devocional da manhã, irmãos, de hoje. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Altíssimo, Pai Santo, aqui está a palavra do Senhor, Pai. E eu peço para o Senhor vivificar essa palavra, que não seja eu, mas seja o Senhor, Pai, trazendo vida, ajudando, restaurando aqueles que estão necessitando, Pai. Vai removendo toda heresia que está na mente, que o inimigo semeou também, Pai. Não deixe o trigo ficar junto com o joio, separa, Pai. Separa as coisas, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço para o Senhor, abençoa nosso dia. Nos ajuda a cada vez mais ser cheio do Seu Espírito Santo. Nos ajuda a cada vez mais se aproximar de Ti. Nos ajuda a cada vez mais, meu Senhor, ser cheios da Tua graça. Protege a minha família. Protege a família desses que estão me escutando. Ajuda, Pai. Traz livramento em nome de Jesus. Senhor, que nós venhamos ter uma vontade de ler a Tua palavra. Que nós venhamos ter uma vontade de escutar aquilo que é do Senhor. Praticar, ó Pai, as coisas boas do Senhor. Transforma o nosso coração e faz, ó Pai, habitar em nós o fruto do Seu Espírito Santo. Faz habitar em nós o Teu Espírito, meu Pai. Em nome de Jesus, eu peço para o Senhor, Pai, fortalece o Espírito que já há em nós, meu Senhor. Eu peço para o Senhor, Pai, amolece nossos corações, nos faz ser pobres de Espírito para a glória do Senhor, Pai. Vai tirando toda imundície do nosso coração e purificando ele, limpando ele cada vez mais, Pai. Nos ajudando a cada vez mais ser santos para a glória do Senhor. Nos ajudando cada vez mais, ó Pai, ser cheios da Tua presença para a glória do Senhor. Porque eu creio, ó Pai, que um coração cheio de Ti, ó Pai, é um coração de trigo, é um coração que vai morar no céu junto com o Senhor, Pai. Então, purifica o nosso coração, deixa o nosso coração como um coração de crianças, puros, em nome de Jesus. Meu Pai, eu repreendo todo mal, toda enfermidade, toda doença, todo problema de saúde, ó Pai, que o inimigo tenta colocar na nossa vida, ou se já colocou, Pai, eu peço para o Senhor repreender e nos curar, ó Pai, em nome de Jesus. Meu Senhor, nos protege, nos livra de todo mal, guarda nosso coração, a nossa vida, entrega, ó Pai, todas as áreas da nossa vida em Tuas mãos hoje, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco no profundo, no trabalho, no descanso, se alguns estão descansando, na vida espiritual, financeira, provenha o alimento, ó Pai, em nome de Jesus, que não nos falte nada, Senhor. Eu venho também orar aqui para a vida familiar, Pai, para que o Senhor venha colocar no prumo, consertar, endireitar tudo aquilo que está torto, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai de encontro com a nossa família, com a nossa vida e nos enche do Teu Espírito, nos transforma cada vez mais, nos faz ser cada vez mais santos e irrepreensíveis para o Senhor. Coloca os Seus princípios, os princípios de Jesus Cristo nos nossos corações. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Faz Sua vontade acima de toda coisa e todo pedido. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer que o Filho dele, Jesus Cristo,
Ele desceu dos céus, ele era rico e se fez pobre por minha vida e por sua vida. E é por isso que nós devemos seguir ele, deixar Jesus Cristo ser o nosso Senhor, porque ele, sendo Deus, desfez da sua glória temporariamente para nascer de mulher, para vir aqui sendo tratado como humano. E ele foi chicoteado, perseguiram ele, blasfemaram dele, fizeram aí muitas calúnias da vida dele. E Jesus Cristo, ele foi muito perseguido na terra. E Jesus Cristo é quem? É Deus e é Filho de Deus, a segunda parte da Trindade. E Jesus Cristo, por amor de mim, por amor de você, ele deixou ser punido. Sim, eu e você, como eu já falei, quem tem pecado, acaba que nós iríamos receber a sentença de Deus. E só um pecado é suficiente para nós recebermos a sentença de Deus. E como nós temos mais do que um pecado e muitos outros, teve que alguém receber essa sentença. E sabe quem recebeu essa sentença? Não foi eu, não vai ser você. Foi Jesus Cristo, através do seu sangue, através da sua morte de cruz. Ele morreu e recebeu a punição que era para nós recebermos dos nossos pecados. A sentença foi dada a ele naquele dia da cruz. E ele sofreu, padeceu por nós, foi eliminado na cruz, só que depois de 3 dias ele ressuscitou. E o Pai levou ele para a glória e colocou o nome dele acima de todo nome. E Jesus Cristo agora reina. Os poderes onipotentes, onisciência, ele sabe de tudo, onipresença, foi tudo restituído para ele. Voltou a ter tudo, irmãos. Porque ele era Deus, veio para a terra, colocou um véu, que é a carne, essa carne que nós temos aqui agora, irmãos. Jesus Cristo, ele botou nele. Isso para disfarçar a glória dele, porque ele é um ser glorioso, irmãos. Nunca pecou, sofreu todas as tentações que nós sofremos aqui na terra, mas Jesus Cristo nunca pecou. Foi um homem santo e foi acusado de coisas que ele mesmo não fez. E foi graças à remissão dos pecados de Jesus Cristo que eu posso falar para vocês, irmãos. Hoje você pode ser trigo. Hoje você pode ser salvo por Jesus Cristo, o nosso Senhor, que veio na terra por nossos pecados e nos salvou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ore ao nosso Deus, ore a Jesus Cristo, porque Ele há de te salvar naquele grande dia. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos?